Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja abundante em sua vida, em seu coração. Eu sou o professor Márcio Mainardes e mais uma vez nós estamos aqui para iniciarmos mais uma pré-aula da EBD. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2021 dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós chegamos agora na lição de número 3, dons de revelação. O nosso texto áureo está em 1 Coríntios 14 e o versículo de número 26, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. A verdade prática da nossa lição diz que os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Se você está chegando agora, conhecendo nesse instante o nosso canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se, deixe o seu comentário, deixe também o seu joinha. Se possível, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais e assim você estará nos ajudando a espalhar a palavra de Deus. Dons de revelação, também chamados de dons de poder. Então você sabe que nós já estudamos no trimestre anterior sobre os dons espirituais, estamos dando continuidade. Os 9 dons que são registrados pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, eles se dividem em 3 grupos. O primeiro grupo é os dons de revelação ou dons de saber, que serão nosso objeto de estudo hoje. Temos também os dons de poder e os dons de elocução ou dons de inspiração. 3 grupos com 3 dons em cada grupo. Então hoje nós vamos falar a respeito da palavra de sabedoria, palavra da ciência e também do discernimento de espíritos. São os 3 dons que compõem os dons de revelação, também chamados de dons do saber, dons de saber. Vamos lá então. Palavra de sabedoria. Professor, o que seria a palavra de sabedoria? Palavra de sabedoria, para resumir aqui em uma frase, é revelação mais conselho. É quando alguém tem uma revelação, uma pessoa que tem este dom, ela tem a revelação, mas ela tem também o conselho, porque não basta saber o que vai acontecer, precisa orientar a pessoa que vai receber este conselho. Então, revelação mais conselho é igual palavra de sabedoria, e isto para resumir um monte de coisa em uma frase só. Palavra de sabedoria é revelação mais conselho. Já já eu vou dar um exemplo para vocês que está na nossa lição aqui em Gênesis 41, o que aconteceu com José diante do faraó do Egito. Palavra de ciência. A palavra da ciência. O que seria a palavra da ciência? Também é chamado por alguns teólogos palavra do conhecimento, é a mesma coisa. Então se refere ao conhecimento de situações do passado, do presente ou até do futuro. Refere-se também ao conhecimento de locais distantes, coisas que acontecerão ou acontecem, e também fatos que estão ocultos. Esta é a palavra do conhecimento, quando alguém tem esta revelação da parte do Espírito Santo sobre uma situação que ainda está oculta. Temos também o discernimento de espíritos. Este talvez seja o mais importante para a igreja atual hoje, onde, conforme nós lemos na nossa verdade prática, muitas pessoas estão sendo enganadas, ludibriadas por aquilo que os homens têm feito. Então, o discernimento de espíritos, ele vai dar a capacidade do crente salvo poder discernir se aquilo que ele está ouvindo é coisa da carne, da própria pessoa, se é algo da parte do diabo, algo demoníaco, ou se é Deus que está falando. Então, quando nós temos uma situação de revelação, de sobrenatural,
de profecia. Pode ser Deus que esteja falando, é isso que nós esperamos. Oxalá sempre fosse o Senhor que estivesse falando através dos crentes, mas há situações que é a própria carne, é a própria vontade da pessoa, é coisa humana, não é demônio também, mas é coisa humana, coisa da cabeça daquele que está falando. E há situações também que quem está falando está possesso de demônio, está endemoniado e o demônio está utilizando de situações através de palavras para manipular alguém. Então, o discernimento de espíritos, ele traz esta capacidade do crente salvo poder discernir se é Deus, se é o demônio ou se é a própria pessoa, se é a carne que está falando. Então é muito importante, talvez aí dos três, a maior necessidade hoje na igreja, todos são importantes, mas eu vejo uma necessidade imensa do discernimento de espíritos. Vamos falar um pouquinho então desses três dons, da sabedoria, da ciência e do discernimento. E eu vou utilizar aqui, para ficar bem bíblica a tua aula, eu vou até te instruir. Você lendo o comentário do nosso pastor Elinaldo, você vai ver que é um comentário muito bom e ele cita algumas referências bíblicas em todos os tópicos. Então, eu orientaria você, professor, a trabalhar essas referências bíblicas. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui nesta pré-aula. Então, palavra da sabedoria. Vamos dar alguns exemplos na Bíblia da palavra da sabedoria. Agora, eu preciso ler uma parte aqui que está no segundo subtópico do primeiro tópico, onde o pastor diz assim: embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Por que estou fazendo questão de ler essa parte? Para não confundir com aquilo que eu já falei na primeira aula. A maneira como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento é diferente da maneira como o Espírito Santo age hoje na nova aliança. Então, nós estamos apenas fazendo uma comparação da palavra, da sabedoria que o Espírito Santo dava no Antigo Testamento com a palavra de sabedoria, porque não necessariamente eram dons espirituais, porque isto é uma doutrina neotestamentária. Então, apenas para ficar bem claro isso. Os sonhos de Faraó. Gênesis, capítulo de número 41. Se você olhar ali entre os versículos 14 e 41, você vai perceber que o faraó do Egito teve sonhos. Ele sonhou primeiro com 7 vacas gordas, depois com 7 vacas magras, depois 7 espigas cheias e boas, e depois 7 espigas secas e miúdas. E isto perturbou o rei. Então ele ouviu falar de José, onde havia neste jovem o Espírito do Senhor, e ele manda chamar José, e Deus dá uma palavra de sabedoria, não vou dizer que é o dom, mas uma palavra de sabedoria a José, e José traz à tona a Faraó aquilo que o Senhor queria mostrar que iria acontecer no Egito. Sobre os 7 anos de fartura, onde haveria abundância de alimentos na terra do Egito, e os 7 anos que viriam depois, que seriam 7 anos de seca, 7 anos de miséria, 7 anos onde a terra não produziria. Olha só, José trouxe esta revelação do sonho do faraó, mas ele já deu também o conselho. Por isso que eu falei que a palavra da sabedoria é revelação mais conselho. Onde está isso? No capítulo 41, a partir do versículo de número 33. Portanto, faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, ponha governadores sobre a terra do Egito e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ele vai dando as instruções de como o faraó saber fazer durante esse tempo, e então o rei do Egito tem certeza que José é o mais indicado para aquela situação. Então veja a palavra de sabedoria aqui sendo tipificada no Antigo Testamento através de José no Egito.
Nós temos também o rei Salomão. Primeiro livro dos reis, você pode trabalhar esse texto. Primeiro livro dos reis, o capítulo de número 3, os versículos 16 a 28 e também no capítulo 4, os versículos 29 ao 34, quando tem o episódio ali onde aparece a sabedoria e a grandeza do rei Salomão. Mas eu queria observar com vocês o capítulo de número 3, quando a partir do versículo 16 aparecem duas mulheres e diz que eram duas mulheres prostitutas que moravam na mesma casa, ambos tinham crianças recém-nascidas, uma dormiu sobre a criança e o matou, trocou com o recém-nascido da outra e vieram trazer essa situação ao rei. E as duas diziam ser mãe da criança que estava viva e ninguém era mãe da criança que morreu. Então, o que o rei Salomão disse? O que ele fez? Capítulo de número 3 e o versículo 25. Disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra. E aí a verdadeira mãe se manifestou. Então veja que isso não é estratégia humana, isso Salomão não aprendeu por acaso, isso é a sabedoria que Deus prometeu que lhe daria, a sabedoria de Salomão em ação, sabedoria esta que veio do alto. Nós temos também ainda na palavra da sabedoria a questão de Estevão. Esse texto a respeito de Estevão está na leitura bíblica em classe, capítulo 6 de Atos, e o versículo de número 10, que diz: e não podiam resistir à sabedoria, e ao Espírito com que falava. Estevão, o primeiro mártir da igreja. Então, esses são apenas alguns apontamentos, alguns textos que você pode utilizar aí na sua aula, trabalhar eles, expandir esses textos aí, que vai ser muito útil a respeito da sabedoria no Antigo e no Novo Testamento. Temos também exemplos da palavra da ciência. Muitas pessoas confundem os dois por serem bem semelhantes. Palavra da ciência. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículos 8 a 12, mostra a ciência no ministério de Eliseu, quando, na verdade, Israel estava em guerra contra a Síria. E sempre que o rei da Síria armava uma emboscada, Eliseu falava, revelava ao rei de Israel onde seria esta emboscada, de maneira que o rei de Israel sempre escapava, não passava por aquela situação, a ponto do rei reunir seus servos e dizer: olha, temos que ter um traidor aqui, porque não é possível. Alguém está contando ao rei de Israel as nossas estratégias. E aí, no versículo 12, um dos servos diz: não, ó rei, meu senhor, é o profeta Eliseu que está em Israel, que faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. As palavras do rei da Síria eram ditas no quarto que ele dormia e Eliseu revelava ao rei de Israel. Veja só aí um exemplo da palavra da ciência, algo que estava oculto sendo revelado. Temos também a questão de Daniel, diante de Nabucodonosor, no capítulo 2, versículos 2 e 3, também versículos 17 a 19. Nós vemos ali Daniel ainda muito jovem, estando na Babilônia, acerca do sonho que o rei Nabucodonosor teve, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta Daniel. Ali também estava esse dom da palavra da ciência tipificado ainda no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos a questão de Pedro, Ananias e Safira. Ananias e Safira em Atos capítulo 5. Esse texto é muito interessante de você levar para a sua aula, e esse já é um texto mais conhecido, Atos 5, versículo 4, quando Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Quem foi que contou para Pedro? Quem que soprou no ouvido de Pedro? É somente o Espírito Santo. Então, capítulo 5,
Versículo 4 e também o versículo 9 mostra esse casal mentindo ao Espírito Santo e o Espírito Santo comunicando a Pedro. Então aí temos também no Novo Testamento um exemplo da palavra da ciência. Sobre o discernimento, é apenas uma pré-aula, queridos. Estou apenas trazendo os textos aqui e aguçando aí a sua vontade de trabalhar esses textos. Sobre discernimento, vamos ver isso no ministério de Jesus? Mateus capítulo 16, versículo 17, quando Jesus perguntou, o que dizem vocês ser o Filho do Homem? O que dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí eles respondem. E aí Jesus pergunta para eles, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro responde, dizendo que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus dá uma resposta no versículo 17, olha só. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. O discernimento no ministério de Jesus Cristo. Jesus está dizendo assim, Pedro, quem te revelou não foi a sua mente, não é algo de você mesmo. Isto é algo de Deus, é algo divino, é algo do Pai. Mateus 16, versículo de número 17. Mas olha só, no mesmo texto, novamente, o discernimento atuando no ministério de Cristo, no mesmo texto e com o mesmo Pedro. Versículo de número 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Veja, no mesmo texto, diferença aí de 5, 6 versículos. Primeiro, Jesus diz que aquela primeira revelação foi o Pai que deu a Pedro, e aqui no versículo 23, Jesus está dizendo que é algo do diabo, é algo de Satanás o que Pedro estava falando, porque Jesus disse que iria para a cruz e Pedro disse, Senhor, tem dó de ti, de maneira nenhuma acontecerá isso. E Jesus só veio a esta terra para ir para a cruz e ressuscitar. E Pedro está dizendo, não faça isso, Senhor, não faça isso. Neste momento, Jesus diz para Pedro, para trás de mim, Satanás. Então veja o discernimento no ministério de Jesus, numa mesma situação aí com Pedro, seu discípulo. Vemos isso também no ministério de Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o versículo 16 também, principalmente o versículo 17, sobre uma jovem que tinha espírito de adivinhação, mas Paulo não sabia. E ela vinha dizendo assim, esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Veja que aquilo que esta jovem estava dizendo era verdade. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Era algo bom, era algo positivo. E diz o versículo seguinte que isto fez ela por muitos dias, mas Paulo perturbado. Por que Paulo estava perturbado? Pelo discernimento de espírito dentro dele. O Espírito Santo estava comunicando algo estranho a Paulo, por isso que ele ficou perturbado. E voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Então veja o discernimento de espírito no ministério do apóstolo Paulo. É muito importante e é necessário que a igreja de hoje viva como a igreja primitiva. É muito importante que nós tenhamos o mesmo exemplo que nós temos em Cristo, o mesmo exemplo que nós temos em seus apóstolos. Se a igreja de Cristo ela não tiver os dons espirituais no seu meio, ela se torna um ajuntamento. Nada mais é do que um ajuntamento. Pode parecer ofensivo aquilo que digo, mas esta é uma verdade. Se não há os dons espirituais, nós temos apenas uma reunião. Sem os dons de revelação, a igreja busca a direção em outros meios seculares, inclusive. A igreja vai sendo guiada por meios seculares.
É preciso nós entendermos que a Bíblia é a maior revelação que temos. E a Bíblia fala da importância e necessidade dos dons espirituais. Esses dons estão disponíveis a todos que buscarem e é algo necessário. Esta pré-aula foi importante para você? Deixe o seu joinha, deixe também o seu comentário e compartilhe. Que Deus em Cristo o abençoe em nome de Jesus.